intervalo, a gente vai ter 3, digamos assim, categorias de aula, tá? A primeira que eu falei vão ser essas rodas de conversa, que eu acabei de falar os temas, e como eu disse, nós vamos receber convidados e convidadas que são especialistas nessas áreas, que têm muita experiência nessa área. Só um detalhe também que eu esqueci de falar, que alguns desses convidados e convidadas, alguns desses temas são de fora do Rio, tá? E como eu falei, por exemplo, educação indígena, não tem isso aqui no estado do Rio. Então a gente vai receber provavelmente o pessoal de Belo Horizonte, né, que trabalha com isso. E essas pessoas vão participar por videoconferência, tá? Então nas aulas, tudo isso eu vou avisar com antecedência, mas nas aulas, onde houver convidados participando por videoconferência, a aula vai ser lá no CCMN, em outra sala. Mas aí eu vou avisar para vocês, tá? No salão 9 do CCMN, tem um equipamento lá de videoconferência. Beleza? Aí os outros vão ser aqui, tranquilo? Tá? Bom, e a outra, segunda categoria de aula que a gente vai ter, essa prova de congresso, como eu falei, vão ser a maioria, vão ser 9. As outras são as aulas de campo, tá? As aulas de campo só vão ser 3, também como eu já disse, por uma questão simplesmente logística, porque seria legal que fosse mais. Mas isso muitas coisas não abrem à noite, então, aí vai ser, a gente só vai fazer 3. Uma delas vai ser no CREJA, que vai ser uma aula sobre educação dos jovens e adultos, né, a modalidade EJA, né, conhecida. E o CREJA é o Centro de Referência de Educação dos Jovens e Adultos, que é no centro da cidade, beleza? Ali do lado do Detran da Presidente Vargas. E a outra aula vai ser a gente está fechando aqui com o Adriano, que estava aqui, que vai ser uma aula que a ideia era fazer aula num curso preparatório social. Então, como o Adriano estava aqui na aula, a gente optou por fazer no Preparamento, né, que, como ele falou, é um curso preparatório para mulheres trans e travestis. Beleza? Nessas duas aulas, que vão ser no EJA e no Preparamento, a ideia é que vocês vão lá, né, a gente vai lá, a gente vai ver como funciona a dinâmica lá, a gente vai conversar com os alunos, então a gente vai poder ter uma vivência maior de quem são esses alunos e por que eles estão ali, né? Então, tanto esses alunos que estão na EJA, né, que são alunos que estão fora da idade certa, entre aspas, digamos assim, como essas mulheres trans e travestis que vão estar lá no Preparamento, são pessoas que foram excluídas da educação social, da educação regular devido a aspectos sociais, né? Então é muito importante a gente conhecer essas pessoas, entender o que levou, o que impediu essas pessoas de estarem na educação regular e também o que motivou essas pessoas a voltarem, a quererem voltar a estudar, né? Assim, então, eu acho que isso é bem importante. São pessoas que tiveram o direito à educação negado, né? E o que é isso, né? O que impede essas pessoas de estarem e o que faz, o que motiva essas pessoas a voltarem. Beleza, pessoal? Então essas vão ser 2 aulas de campo que vão ser fora aqui da UFRJ, mas vão ser nesse mesmo horário, tá? Terça-feira, 6h30. Então, em vez de vir para cá, nesse dia a gente vai para esses outros lugares. Será que eu sei? Calma aí. Sim. Mas enfim, e a terceira aula de campo, essa que eu falei que vai ser sábado de manhã, que é uma aula que não dá para fazer à noite, porque ela vai ser uma aula de campo, possivelmente com o professor de História,
na região chamada Pequena África, no centro do Rio de Janeiro. Já ouviu falar nessa região? Então, essa região chamada de Pequena África é a região do centro da cidade, que fica ali perto da região portuária, perto da Praça Mauá, por ali assim, mais ou menos, onde hoje é Pedra do Sal, exatamente, beleza? Que é uma região, inclusive está passando por um momento de revitalização, de gentrificação. Mas enfim, por que eu incluo essa aula nessa disciplina? Porque essa aula vai falar sobre uma parte da história do Brasil e uma parte em particular da história da cidade do Rio de Janeiro que é invisibilizada, assim, que é pouco contada, beleza? Então essa região da Pequena África, ela tem esse nome porque ela é uma região importante para a história da escravidão no Rio de Janeiro e também para a história da cultura afro-brasileira no Rio de Janeiro. Então é uma região que é tanto de sofrimento como de resistência, né? Porque é a região onde os navios bombeiros, né, os navios que traziam as pessoas escravizadas chegavam, né? A gente tem o Cais do Valongo, né, depois o Cais da Imperatriz, que é onde os navios vindos da África trazendo pessoas escravizadas chegavam, né? E a gente tinha toda uma questão da dinâmica da escravidão, da venda de pessoas escravizadas, etc. E tem também, como eu disse, é uma região tanto de muito sofrimento, mas também de muita resistência, né? Assim, porque ali também tem a Pedra do Sal, né, como o Austin falou, que é um lugar importante de resistência negra, se atribui historicamente um lugar importante para o nascimento do samba, por exemplo, né, nas rodas de samba, etc., que eram ali. Então, e também a gente vai conhecer, assim, algumas das coisas, o Instituto dos Pretos Novos. Alguém ouviu falar nisso? Sabem o que é o Instituto dos Pretos Novos? Que é o lugar onde havia antigamente o cemitério dos Pretos Novos, né? E o que é? Alguém sabe o que é o cemitério dos Pretos Novos? Muito bem, isso legal, passando. Alguém sabe o que é o cemitério dos Pretos Novos? Então, por isso que vocês precisam saber. Porque eu defendo que ninguém pode se formar como professor da cidade do Rio de Janeiro de nenhuma disciplina sem conhecer essa história. E o fato de vocês não conhecerem é um sintoma dessa visibilização, né? Assim. Então, os pretos novos, o que quer dizer? Por que é pretos novos? Na verdade, nesse contexto, a palavra preto, diferente de como ela é usada hoje, ela se referia aos africanos, né? Assim, às pessoas escravizadas que tinham nascido em África e que foram trazidos para cá, né? E tinham outras palavras, crioulo, etc., que se referiam às pessoas escravizadas que já nasceram aqui. Os pretos novos, então, eram os pretos, ou seja, os africanos recém-chegados, né? Que acabavam de chegar, aliás, de ser trazidos, né, assim, na diáspora para serem escravizados aqui no Brasil. E como vocês também devem imaginar, as condições da travessia transatlântica eram as inimagináveis, né? Assim, as pessoas passavam meses acorrentadas nos porões do navio e naquele ambiente, né, assim, não saíam nunca de fora dali durante esses meses da travessia dos navios, e ali elas comiam, dormiam e faziam todas as suas necessidades, como cocô, xixi, e tudo aquilo ia ficando ali, né? Então essas condições que eu acho que são inimagináveis, não consigo nem pensar o que é você passar 3 meses nesse ambiente sem luz, do sol. Muitas pessoas morriam, né, durante a travessia ou chegavam em condições deploráveis e morriam logo ao chegar. Assim. Logo
chegaram. Assim. Então, essas pessoas que morriam logo ao chegar eram sepultadas nesse cemitério dos Pretos Novos, que basicamente era uma cova coletiva onde os corpos eram jogados. Assim. E esse Instituto dos Pretos Novos é onde tem esse cemitério, né, que vocês vão conhecer. Né? Então, o que isso tem a ver com a gente, né, assim, com o ensino de matemática? Como eu falei, eu acho que ninguém pode se formar como professor de nenhuma disciplina sem conhecer essa história. Por quê? A forma, essa história é invisibilizada, e a forma como o Brasil é hoje, e a forma como a cidade do Rio de Janeiro é hoje, que é uma cidade altamente pautada pela violência social e pela desigualdade, é determinada por essa história. Né? Assim, por exemplo, eu acho que uma coisa que pouca gente sabe, pouca gente tem noção, é que a cidade do Rio de Janeiro é a maior cidade escravocrata do mundo. Assim, de toda a história da humanidade, é a cidade onde mais foram trazidas pessoas escravizadas do mundo inteiro. Então, estima-se, por exemplo, que na cidade do Rio de Janeiro tenham chegado mais pessoas escravizadas de África do que nos Estados Unidos inteiro, né? Assim, que é um dado que pouca gente sabe. Né? Então, para entender como é a nossa cidade hoje e, portanto, como são as escolas da nossa cidade, a gente precisa conhecer essa história. Né? Então, por isso que eu incluo essa aula como uma das aulas de campo dessa disciplina. Então, essa aula não tem como acontecer à noite, porque esses lugares, o Instituto dos Pretos Novos, por exemplo, não abre à noite, que a gente vai visitar. Então, ela tem que ser de manhã, tem que ser de dia. Como muita gente trabalha, a aula alternativa é sábado de manhã, beleza? Então, são essas 3 aulas de campo, tá? Quem não puder ir nessa aula, essa aula de sábado de manhã, é muito recomendada que vocês vão nessa aula, certo? Mas se alguém não puder, porque tem gente que trabalha também sábado de manhã, vocês podem fazer uma das outras aulas de campo, beleza? Porque daqui a pouco eu vou falar na avaliação, só um relatório de aula de campo vai ser obrigatório, tá? Certo? Bom. E aí, a terceira modalidade de aula que eu estou chamando de debates temáticos, que a gente vai falar sobre um texto de referência. Então, vocês vão ter um texto que eu vou pedir que vocês leiam com antecedência e a gente vai debater esse texto. Né? E os temas que a gente colocou são decolonialidade, educação matemática crítica, avaliação, retenção e reprovação, formação de professores e matemática problematizada, beleza? Que são temas que tem muito a ver também com tudo isso que eu falei sobre a disciplina, sobre o que eu falei no começo da aula, sobre o que a matemática tem a ver com isso, né? Então, por exemplo, a gente discutir decolonialidade em educação matemática, né? O que é decolonialidade? Basicamente é a gente olhar criticamente a nossa herança colonial, né? A gente olhar, e tem muito a ver com isso que eu acabei de falar, a gente olhar a constituição histórica do Brasil como um país colonial, né? E decolonizar é questionar, quer dizer, é desnaturalizar as nossas referências eurocêntricas e coloniais, beleza? Certo? Isso tem muito a ver, obviamente, com diferenças de classe e diferenças raciais, né? Porque o Brasil é um país altamente racista e o racismo, que existem muitos esforços para negar o racismo, mas o racismo é visível estatisticamente, né? Basta a gente comparar a porcentagem de pessoas que estão em posições sociais de
mais destaque com a porcentagem de pessoas brancas e negras na sociedade em geral, beleza? Por exemplo, a gente pode olhar para os professores do Instituto de Matemática, né? A porcentagem de pessoas negras na sociedade brasileira é um pouco mais de 50%, né? Hoje as estimativas são beirando 60%, né, de pessoas negras. Mas quantos professores negros tem no Instituto de Matemática, vocês sabem? Tem 3, na verdade. Tem o Vinícius, que acabou de entrar, Medir e o Sérgio. Só que o Sérgio dá aula mais de engenharia. Deve conhecer aquele da aula de Vinícius Bolsa. E acabei por algum tempo. Esse concurso da guerra. Tá. Então, isso, e no Instituto de Matemática tem mais de 100 professores, né, tem entre 100 e 200 professores, não sei exatamente, e só 3 são negros. Numa sociedade que tem mais de 50% de pessoas negras, isso não pode, a gente não pode deixar isso normal. Isso não pode deixar, ok, isso é o que é. Então, a gente precisa desnaturalizar, precisa estranhar isso. A gente precisa começar a olhar isso como uma aberração, né? Então, o debate decolonial tem a ver com isso, né? O debate decolonial, de matemática problematizada, também tem a ver com isso, de educação matemática crítica tem a ver com isso, né? E o debate sobre a avaliação é uma coisa que a gente tem que falar muito sobre isso, porque a forma como a gente avalia na educação básica e também na educação superior, principalmente em matemática, ela é completamente equivocada, né? A gente deveria ter uma avaliação que, como uma potencialização da aprendizagem, mas ela é o contrário disso, ela é o desestímulo da aprendizagem, né? E tem muitas pesquisas sobre avaliação, como se deveria avaliar, a gente vai falar sobre isso, tá? Então, diferente das aulas, das rodas de conversa, das aulas de campo, nesses debates temáticos, a gente vai ter um texto de referência. Tá? Não é bem sobre porque nas outras a gente vai falar sobre algum contexto, né? Assim, né? Educação do campo, por exemplo. Aqui a gente vai falar sobre um tema que atravessa todos esses contextos, digamos assim. E a gente vai ter um texto de referência que vocês vão ler e a gente vai conversar sobre ele. Beleza, pessoal? Ficou claro? Tranquilo? Alguma dúvida sobre isso? Então, espero que tenham curtido essa programação, certo? São temas muito importantes. Sim. Então, aí sobre a avaliação, isso que falta a gente falar. Então, vão ser 9 rodas de conversa. Isso tudo está escrito bonitinho lá, tá? Só para a gente tirar as dúvidas aqui. Vão ser 9 rodas de conversa, 3 aulas de campo e 5 debates temáticos, beleza? Para cada uma dessas coisas, eu vou pedir que vocês escrevam um relato. Vai dar um relato curtinho, tá? Eu coloquei lá no máximo 2 páginas, mas pode ser uma página só. Tranquilo, não precisa ser uma coisa mega elaborada. O objetivo desse relato. Tá. Tudo isso está no pré. É importante vocês estarem no prático, tá? Porque tudo isso está no pré. Se alguém não tiver, eu mandei o link pelo Siga. Não sei se vocês receberam. Então é importante entrar no Classroom, tá? Porque tudo vai ser por lá. Beleza? Então, para cada coisa dessas, vocês vão escrever um relato curtinho. Que o objetivo do relato não é fazer relato no chat APT, pelo amor de Deus, tá? E a galera inventou isso aqui que fez, uma coisa inacreditável. Porque não é uma coisa que precisa ser mega power, assim. A ideia desse relato é vocês colocarem, e eu recomendo que faça logo depois da aula. Porque a ideia é vocês botarem as impressões de vocês sobre aquela aula. Beleza? Isso das rodas de conversa? De todas essas. As rodas de conversa e as aulas de campo, o relato é sobre o que foi falado na aula. O debate temático é uma resenha. Entendeu? Porque o debate temático vai ter um texto de referência. Beleza? A gente
tinha esse texto na aula, mas o relato do debate temático é uma resenha do texto, um resumo do texto, beleza? Tranquilo? Mas de novo, no máximo 2 páginas, mas uma página está de novo. Tranquilo, pessoal? Vitor, posso falar contigo? E ainda esses relatos, relatem as impressões de vocês, o que foi discutido, copia isso. E de repente, não só escrever depois da aula, mas durante a aula também pode ser uma coisa. Com certeza. Pesquisar o que foi falado, dar recomendação de livro, de alguma coisa e tal. E aí a gente está à disposição para ajudar vocês no que for possível. Isso aí. Beleza? E é importante exercitar a escrita também, porque tem outra coisa, a matemática a gente acha que precisa escrever, né? A gente precisa desconstruir isso. Beleza? Só que é o seguinte, é muita coisa, né? Mas vocês não precisam entregar tudo isso. Tranquilo? Então, como é que eu coloquei da seguinte forma: são 9 rodas de conversa. Dessas 9 rodas de conversa, vocês só precisam entregar 5 relatos. Beleza? Tá? Que é tipo assim, um pouquinho mais da metade, essa é a ideia. Tranquilo? Vocês podem entregar todos, obviamente. Mas eu vou pegar as 5 maiores notas. A gente vai dividir a correção, tá? Todo mundo aqui vai ajudar a corrigir, tá? Eu vou pegar as 5 maiores notas. É muita informação, mas tudo isso está escrito aqui. Beleza? Certo? Então, quem não entregar, não vai ficar com 0. Você tem que ter pelo menos 5 relatórios de rodas de conversa. De aula de campo são 3, mas eu vou considerar só uma, só a maior nota. Tranquilo? Tá? E de debate temático são 5 debates temáticos, eu vou considerar 3. Tranquilo? Beleza? Então esses relatos são 5 mais 1 mais 3, 9. São 9 relatos que vocês têm que entregar no quinta série. Beleza? São 9 relatos que vocês têm que entregar no mínimo. Não é muito no final, porque é tudo quentinho. Tranquilo? E aí, se quer entregar todos, também pode, obviamente, eu vou pegar as maiores notas nesses grupos. Beleza? Esses relatos, vocês, para fazer, vocês só podem fazer de uma aula na qual vocês estiverem presentes. Tranquilo? Por quê? Porque a participação está presente na aula, eu estou entendendo como uma coisa importante para vocês fazerem esse relato. Tranquilo? Aí, aproveitando também para falar da gravação, né? Assim, quem já foi meu aluno tem essa prática, né, de gravar as aulas por 2 motivos. Essas gravações não ficam públicas, né? Vão ficar só entre a gente. Vocês só vão ter acesso a ela pelo Google Classroom, tá? Não é para publicizar, tranquilo? Porque a gente vai falar coisas aqui que, enfim, a gente precisa dar autorização de todo mundo para publicizar, só vai ficar só entre a gente, beleza? E tem 2 motivos. Um é para a gente ter a oportunidade de rever as aulas, tá? Então, às vezes, vocês querem um tema, assim, as aulas que vocês faltaram, até a aula que vocês estiveram presentes, na hora de fazer o relato, às vezes é bom rever aquela aula, para lembrar de alguma coisa e tal. Só as aulas de campo que não são gravadas, né? Que aí não tem como. Tranquilo? Porque a gente vai estar em outros lugares. Certo? E também eu faço essas gravações como maneira de registrar para mim mesmo. Porque às vezes tem ideias que estudam aulas que eu uso para outras aulas, para outras coisas. Né? Assim, então, para não superestimar a minha memória, eu tenho tido essa prática de gravar. E, em geral, o pessoal curte. Né? Acho que em vetores foi bom, não foi? Ter as aulas gravadas. A gente vai ter acesso a Bom, os vídeos vão ficar lá. Na verdade, os vídeos vão ficar no YouTube, mas eles vão ficar no YouTube como não listado. Não listado quer dizer que só acesso com link, beleza? Não é localizado por ferramentas de busca, né? Se vocês procurarem, vocês não vão achar, só acesso com link. Então, por isso que eu vou pedir para vocês não compartilharem esses links com pessoas externas da disciplina, a não ser que todo mundo autorize, que a gente combine, beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Bom, e além disso, tem um trabalho final em grupo, tá? Esse trabalho final,
E também não é para ser longo. Eu estou colocando no máximo 5 páginas, mas pode ser menor. E no trabalho final eu coloquei alguns possíveis temas. No intervalo, o Igor já foi falar comigo uma coisa que ele quer fazer, que é um possível tema sobre o trabalho final do grupo, tá? Então, basicamente, quer falar isso, né? Fala aí. Não, ele vai fazer uma observação numa escola, é isso. Então, fazer o trabalho a partir dessa observação, tá? Então, basicamente, a ideia desse trabalho é que vocês escolham um ou mais temas, certo? E aprofundem nesses temas, tranquilo? Então, por exemplo, EJA, quem quiser fazer um trabalho mais aprofundado sobre EJA, certo? Também o Eliseu já deu uma ideia de intervalo de um tema, que é relacionando autismo com pessoas de vulnerabilidade social, entendeu? Então é para aprofundar em um tema ou mais de um tema, relacionando mais de um tema, beleza? Em grupos de até 5 pessoas, entendeu? Tá? Certo? Então esse vai ser o trabalho final. Então, em resumo, a avaliação da disciplina vão ser 9 relatos individuais curtos e mais o trabalho final, que é em grupo. Beleza? Ficou claro? Os relatos eles vão ser entregues todos no final ou vai ser semanal? Não, vai ser durante. Por isso que eu não é bom, porque senão no final embola muito, né? E eu estou pensando em dar um prazo de 2 semanas depois de cada aula para entregar o relato. Mas eu recomendo vocês fazerem logo. E vai ser tudo pelo Google Classroom, tá? Vocês vão entregar tudo pelo Google Classroom. Beleza? Tranquilo? Tá? Alguma dúvida até agora sobre isso? Vai ter um link lá no Google Classroom entregar, tá? Bom, e uma coisa que eu quero pedir muito, assim, que é bem assim, operacional, o trabalho vocês podem entregar, tanto pode digitar no Word, como vocês podem escrever à mão e digitalizar, tá? Só que esse digitalizar lá não tirar foto, fica horrível, a qualidade eu não consigo ler, fica muito ruim de ler. Então, quem preferir escrever à mão e digitalizar, em vez de tirar foto, use algum aplicativo de scanner tem vários de graça, que eu uso em geral, que chama CanScanner, que tem uma versão gratuita que é bem razoável, que ele gera um PDF que fica muito mais fácil de ler do que aquelas fotos que estão todas tortas, horríveis, tá? Certo? Então não é para mandar o trabalho em formato de imagem, é para mandar ou em DOC ou em PDF, beleza? Assim, só um detalhe bem pequeno, mas que eu fico meio irritado quando eu recebo o trabalho de uma forma, tá? Beleza? Alguém não assinou a lista? Tá. Outra coisa para avaliação também. Nessa disciplina, como é uma disciplina pautada sobre debate, né, assim, eu vou reprovar por falta, tá? Então vocês têm que ter 75% de presença ou de falta justificada. Se alguém ficou doente, alguma coisa assim, beleza. Vocês vão justificar a falta, certo? Mas porque não é uma disciplina que dá para a gente acompanhar não estando em aula, tá? Pela própria natureza da disciplina, beleza? Tranquilo? Então, eu vou cobrar 75% de presença, certo? Também isso. E nos trabalhos, como eu já falei, que vocês fizerem um relato, vocês só podem fazer um relato de um trabalho, de uma aula que vocês estiverem presentes, certo? Tá? Alguma dúvida até aqui? Certo? Querem falar alguma coisa? Tem que entrar no Press. Que é tudo por lá, tá? Aqui nessa
aqui tem mais de 27 pessoas. Vocês receberam o e-mail que eu mandei no Siga com o link do Fred. Esses e-mails do Siga não chegam, né? Mas, enfim. Para quem não está aqui, fale para entrar, tá? Certo? Alguma dúvida sobre isso? Tá. Então, antes de acabar, muito rápido, bem rápido mesmo, eu só queria falar um pouco daqueles textos que eu botei como referência lá, né? São dois textos curtos, um meu e outro do Alan Alves Brito, que é um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E são textos que foram publicados. O Alan, inclusive, vai participar de uma aula nossa de educação quilombola, ele trabalha com isso. E ele é do Rio Grande do Sul, ele é professor da Federal do Rio Grande do Sul, mas ele é baiano. E ele trabalha com educação quilombola, assim, dentre outras coisas. E esses textos foram publicados na revista Ciência Hoje, que é uma revista de divulgação científica, né? Não é um periódico, né, que a gente chama, um periódico científico, né, que é... O que é um periódico científico? É uma revista que você publica resultados de pesquisa, né, para publicizar, para compartilhar os resultados de pesquisa. As revistas de divulgação científica não é para comunicar um resultado novo, mas é para falar sobre ciência para o público em geral, para o grande público de divulgação. Então são textos que são escritos em uma linguagem menos acadêmica, né, assim, direcionado para o público não necessariamente dentro da academia e que tem esse objetivo de divulgar as coisas amplamente, beleza? O meu texto que tem lá, eu não sei se vocês leram, mas eu gostaria que vocês lessem, assim, que chama Ciências Exatas, Raça, eu não lembro direito o nome, mas enfim. Basicamente o nome é Ciências Exatas, Raça, Gênero, o que uma coisa tem a ver com a outra. Tranquilo? E esse texto, na verdade eu não falei diretamente sobre ele, mas a gente já falou implicitamente sobre ele durante toda a aula de hoje, tá? Porque esse texto tem por objetivo desconstruir a ideia, que a gente já falou muito, de que matemática, por ser uma ciência exata, não tem nada a ver com essas questões sociais, de raça, de gênero, etc. Beleza? A gente tem uma visão, quer dizer, existe uma visão de senso comum, uma visão consensual, de que essas questões sociais não interferem na aprendizagem de matemática, beleza? Que como a matemática é uma ciência exata, ou seja, eu não gosto desse nome, tá? Acho que a gente não deveria usar esse nome, eu sempre uso entre aspas. Ele passa uma imagem errada, e é isso que eu vou falar agora. Como a matemática é uma ciência exata, então a aprendizagem matemática também é exata. Então, basta pensar, o que quer dizer isso? Que a aprendizagem de matemática, ela se dá por um processo que é puramente racional, certo? Beleza? Ou seja, a aprendizagem de matemática é só pensar logicamente. E é isso que a gente tem como professor de matemática que desaprender, certo? Como qualquer outra disciplina, a aprendizagem de matemática é mais pautada pela emoção do que pela razão, certo? Então, às vezes, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, tem alguma coisa que bloqueia a aprendizagem matemática de uma pessoa. E a gente muitas vezes acha que as pessoas aprendem ou não aprendem matemática simplesmente por serem mais ou menos inteligentes. A gente acha que é simples assim. Quem é mais inteligente aprende matemática, quem não aprende matemática é menos inteligente, que é burro. Né? Assim. Isso a gente precisa abandonar completamente essa ideia, porque essa ideia é completamente errada. Tá? E é muito importante abandonar essa ideia como professores. Beleza? Então, muitas vezes existe alguma coisa que traumatiza a pessoa. Né? Muita gente é traumatizada com matemática e isso
constitui um bloqueio para a aprendizagem daquela pessoa, e não é porque aquela pessoa é menos inteligente, né? Então, isso é muito objetivo dessa disciplina também, certo? Desassociar a aprendizagem de matemática como uma coisa lógica, certo? O fato da matemática ser internamente pautada pela lógica não quer dizer que a aprendizagem de matemática seja pautada pela lógica. Então, questões de racismo, de machismo, de LGBTfobia, de etarismo, tudo isso interfere na aprendizagem matemática, tudo isso que a gente vai falar aqui, certo? E aí, só qual é a origem daquele texto? Quando a gente fala sobre isso, aqui no nosso programa de pós-graduação e ensino de matemática, a gente tem projetos de pesquisa que vocês já tiveram uma amostra disso pelas falas do pessoal lá nos seus projetos de dissertação ou tese. A gente tem projetos de pesquisa que trabalham com questões de gênero, de raça na matemática, certo? Beleza? E isso irrita muito os haters da internet, né? A gente tem muito hater, né? Agora um pouco menos a gente tem muito hater nas redes sociais, né? E esse texto, ele foi escrito como uma resposta a esses haters. Isso não está dito explicitamente no texto, no meu texto, né? Mas houve um momento que foi perto da eleição de 2018, que estava muito mobilizado isso, né? Houve um momento que a gente recebeu muito ataque de pessoas na internet, né? E a gente foi mencionado, inclusive, num jornal bolsonarista aí daquele, eu esqueci o nome, Washington sabe tudo. Não, a Gazeta do Povo, isso. A gente foi mencionado nesse jornal bolsonarista falando que é um absurdo a universidade pública só tem maconheiro falando assim que até matemática vão falar dessas questões, etc. Né? Que tem essa visão que matemática não tem nada a ver com isso, certo? Então, esse texto foi uma resposta a isso, para dizer com argumentos, porque eu tento colocar naquele texto argumentos, inclusive estatísticos, que mostram que matemática tem sim a ver com isso, certo? E uma das coisas que tem, inclusive, a foto de capa daquele texto, é a foto, eu não sei se vocês abriram o link, mas tem uma foto de um homem negro que é o Neil deGrasse Tyson. Alguém sabe quem é esse cara aqui? O Neil deGrasse Tyson é um astrofísico estadunidense que é muito conhecido, né, assim, porque ele, além de ser um cientista importante, assim, ele trabalha muito com divulgação científica. Então, inclusive, ele apresentou um programa na televisão que é o Cosmos. Conhece esse programa? Que tem uma versão clássica dos anos 70, que é apresentada pelo Carl Sagan, e que teve uma segunda edição agora há pouco tempo, sei lá, uns 5 anos atrás, que foi apresentada por esse cara do deGrasse Tyson. Então, quer dizer, enfim, ele é um cara muito conhecido, muita visibilidade na mídia dos Estados Unidos. E ele é um homem negro e também é muito envolvido na luta antirracista. E tem um episódio que eu conto lá, que é o seguinte, que inclusive tem um link para o vídeo, né, que eu posso até botar lá depois, que eu esqueci. Que ele estava num evento científico, numa mesa redonda, e alguma pessoa da plateia levanta a mão e pergunta para ele assim, por que tem mais homens do que mulheres nas ciências, como cientistas? Tem muito mais cientistas, especialmente em ciências exatas, né? Tem muito mais, ainda hoje, tem muito mais cientistas homens do que mulheres. E aí a pessoa da plateia pergunta, por que acontece isso? Será que os homens, isso acontece porque os homens são mais aptos para produzir ciência do que as mulheres? Que a natureza dos homens é mais apta, é mais apropriada para a ciência do que mulheres? Bom, essa fala é uma fala absurda, né? É uma fala
é mais pautado para algum tipo de atividade e a mulher é mais próprio cuidado para profissões que são mais ligadas assim, né, a ficar em casa, etc. Né? E aí, quando a pessoa faz essa pergunta, o Neil deGrasse Tyson levanta o braço, e a pergunta nem foi dirigida para ele, e ele responde o seguinte: eu nunca fui mulher, mas eu tenho sido negro a minha vida toda. E ele começa a narrar, eu acho que essa fala dele ilustra muito bem o que eu quero dizer, que eu estou falando aqui o tempo todo, porque ele vai narrar o seguinte: ele vai narrar como, ele fala assim, eu sempre, desde criança, eu quis ser astrofísico, né? E ele vai narrar que ele falava isso na escola, e ele era desencorajado pelos professores, né? Então ele fala, por exemplo, que ele falava que queria ser astrofísico, e os professores falavam: por que você quer ser atleta? Por que você não vai ser atleta? Por que você não vai jogar basquete? Né? Então é bem essa coisa, que as pessoas brancas são mais apropriadas para o trabalho intelectual e as pessoas negras são mais apropriadas para o trabalho físico, né? Que é o âmbito do racismo. E aí ele começa a narrar isso, e aí ele fala, inclusive ele fala o seguinte, lá nos Estados Unidos, ele fala: ainda hoje eu sou uma pessoa que apareço na televisão, sou conhecido, eu entro no shopping e eu tenho segurança me seguindo, né, assim, para ver se eu roubei alguma coisa. E aí ele vai falar que como a expectativa, ele é um físico, né, assim, como a expectativa dele, como o desejo dele de ser astrofísico era contrário à expectativa que o sistema educacional tinha para ele, né? A expectativa que o sistema educacional tinha para ele é que ele não fosse um cientista, que ele fosse fazer alguma atividade que a branquitude considera apropriada para pessoas negras, né? Assim. Então, eu acho que esse relato, ele mostra muito como o ensino e a aprendizagem de matemática e ciências exatas é sim influenciado por essas questões, né? E aí, no final do relato dele, né, da fala dele, ele fala uma coisa que é muito importante, que é o seguinte, porque tem aquelas falas meritocratas, né? Todo mundo entende o que eu quero dizer com isso, que é aquela fala assim: se não conseguir, todo mundo consegue. Então é porque as pessoas, é uma falta de esforço para chegar em determinado lugar, que é uma fala que a gente tem que desconstruir muito, a gente tem que abandonar muito, né? E aí no final ele fala assim, que apesar de ter essa história de vida, de ter que, para chegar no lugar onde ele está, como um astrofísico super importante, destaque, etc., ele tem que lutar contra essas coisas. Então ele fala: apesar disso, eu consegui chegar no lugar onde eu estou hoje, como cientista de sucesso, certo? Só que a questão não é isso que ele está falando, né? A questão não é porque eu consegui chegar nesse lugar apesar desses obstáculos. A questão é quantas pessoas não chegaram nesse lugar por causa desses obstáculos, né? Então, isso desfaz essa visão que se um consegue, todo mundo consegue, né? E, de novo, a gente pode trazer como exemplo o próprio Instituto de Matemática. Por que tem 3 professores negros e 150 brancos, né? A gente vai aceitar isso com a ideia de que os brancos são mais aptos ao trabalho acadêmico do que os negros? Não, né? Então a questão não é uma questão de esforço, a questão é que certos grupos sociais têm mais obstáculos para chegar nos lugares do que outros, né? Partem de lugares diferentes, né? E a matemática tem a ver sim com isso, beleza? Então é isso que para isso que essa disciplina eu tenho dado dessa forma, né? Porque sendo futuros professores e professores de matemática,
vocês precisam pensar sobre isso, precisam incorporar isso na prática de vocês. Beleza? Então essa é a ideia. Fala aí. Eu acho que vocês deveriam participar mais das próximas aulas. Vocês deveriam comentar um pouquinho mais. Eu acho que todo mundo tem vivências, pode ser próprias ou presenciáveis de outras pessoas, mas eu acho que isso é interessante porque isso enriquece. Por que eu, por exemplo, comecei a fazer algumas perguntas para vocês? Não queria de falar público, porque é justamente isso, né? Para vocês começarem a resgatar as próprias memórias. Eu vim de escola pública também. Embora eu seja um homem gay, eu não tive consciência dos preconceitos que eu sofri durante a escola e como isso pode ter afetado a minha própria educação. E hoje, como professor de matemática, e relacionando matemática a poder, né? Matemática ao poder, isso é um dos assuntos da educação matemática crítica que eu estou conhecendo agora. Eu vejo isso como um instrumento também de empoderamento das pessoas para aquilo que eu quero trabalhar. Eu tomei a decisão de não me candidatar mais a trabalhar em escolas particulares, principalmente em escolas de elite. Não trabalho. Eu não estou dizendo que vocês não devem. Eu trabalho, docente, digo, ok, mas por que eu tomei essa decisão? Porque se eu estou me preocupando em ser um professor melhor, em ter um melhor domínio do assunto, em ter mais conhecimentos pedagógicos para o ensino, e se eu quero, justamente com isso, empoderar alunos, empoderar pessoas, eu vou empoderar os desempoderados. Então, eu tenho aqui uma preocupação social, mesmo, que eu assumi para mim. Muito disso veio a partir, mais uma vez, de reforçando, não é? Babando do Vitor, mas babando também. Porque, sabe, a gente tem que agradecer as pessoas que nos apresentam essa nova visão de mundo, essa nova visão de educação. Isso começou quando eu tive contato com matemática. Até então, para mim, o ensino de matemática era esse ensino pragmático para os meus alunos. Quer saber, eu vou chegar na sala de aula e vou ensinar para quem quiser aprender. E é uma visão de exclusão, né? Então, acho que o legal da nossa disciplina, né, que eu vou fazer junto com vocês, porque eu, como eu falei, não me formei aqui na UFRJ, portanto não cursei, eu acho que eu saio agora da fazendo o estágio. Essa disciplina ela tem a grande oportunidade de vocês se exporem, vocês falarem, trazerem aqui suas experiências como alunos, para vocês começarem a formar sua identidade docente. Vocês estão numa licenciatura. Porque você optou em fazer faculdade particular, você falou como você tinha feito? Porque eu não deixava capaz de fazer uma faculdade pública. Embora eu fosse um bom aluno, eu sempre fui um bom aluno, viu? Só na área de educação física que não era tímido. Era bem maneiro. Mas alguns professores me desencorajaram, principalmente a fazer matemática. Eu sempre quis fazer matemática e professores me desencorajaram, tanto que eu tinha um canal no YouTube, uns tempos atrás, na graduação, chamado Quem Tem Medo da Matemática, porque eu tinha medo. E aí eu fui procurar uma universidade privada. Primeiro eu fiz um curso de jornalismo, não era para mim. Fiz um curso de comunicação social e depois eu fui procurar a licenciatura em matemática. Eu poderia ter feito, por exemplo, pelo CEDES. Na época eu trabalhava, eu trabalho já desde antes dos 18, então eu fui procurar um ensino à distância para poder conciliar com o meu trabalho. Eu não sabia da existência do CEDES. Não sei se todo mundo sabe da existência do CEDES, né? É o consórcio de universidades públicas que oferecem cursos à distância. Eu não sabia. Então eu fui procurar uma universidade privada, como muita gente vai procurar, viu? Muita gente que trabalha no dia a dia como recepcionista, assistente administrativo, motorista de ônibus, vai procurar universidades privadas que oferecem cursos à distância a
preços, digamos assim, compatíveis com o seu ganho, para que pelo menos ela tenha um diploma de ensino superior. Mas eu posso te garantir que, apesar do bem, eu formei em matemática, ok, eu sou professor formado, vale tanto quanto o diploma da universidade pública, mas as experiências formativas não se comparam. Eu não tive contato com isso que vocês estão tendo agora já da graduação, só fui ter contato na pós-graduação. Então, acho muito legal vocês participarem mesmo, debaterem, sem medo de falar bobagem. Eu falo sempre. Não tem bobagem, né? Aqui a gente está se expondo. Né? Se abrir. E também vocês, assim, acho que é uma coisa importante de dizer, vocês vão, a gente vai receber os convidados para passar, muitos deles são pessoas maiores especialistas daquela área no Brasil, assim, sabe? E eles vão se dispor a vir aqui remotamente, né, alguns, falar sobre aquele tema. Então aproveitem, assim, e realmente eu acho que é uma oportunidade bacana. E isso que o Adriano falou da universidade pública, né, da universidade privada, da universidade pública, é um pouco culpa da universidade pública também, né, porque a universidade pública precisa ser muito mais democrática do que ela é. Por exemplo, aqui a gente tem muito menos cursos noturnos que deveria ter. Né? A gente deveria ter muito mais cursos noturnos. Engenharia só tem engenharia química à noite aqui. Deveria ter todas as engenharias, deveria ter um monte de coisa aqui à noite. Né? Assim. Se eu não me engano, então, fala. Se eu não me engano também, os cursos noturnos são só da área de educação, não? Os outros, a maioria não tem. São Só engenharia química. É o único que não é da área de educação. Não é da área de educação. Oi? O único que não é da área de educação é realmente só engenharia química? Aqui no fundão, lá no CCS, no CT é. Aqui é. Na letra tinha algum de gestão, GTL, CNG. No CCS não sei, se não sei. Mas você fez a massa. Enfim. A maioria dessas coisas. E muitas vezes mesmo o curso noturno é pensado para possibilitar que pessoas trabalhadoras estejam na universidade. E mesmo assim, não sei se vocês tiveram essa experiência, tem professores que quando a pessoa chega atrasada às 6h30 não deixa fazer a prova, por exemplo. Não sei se alguém aqui já passou por isso, não acontece isso. Né? Então, a universidade pública tem que pensar para quem é a universidade pública. Isso é bem importante. Querem falar? É só reforçar o convite do Adriano, que a gente aproveite esse espaço de troca. Né? A gente não morde, eu sei que vocês também não mordem a gente, mas a gente quer conhecer a experiência de vocês, a vivência de vocês, até que a gente possa somar também a formação de vocês. Né? Então, a gente poder ajudar, a gente precisa saber quais são as demandas de vocês. Né? Não vou também me alongar muito, mas assim como a Adriana, também fiz a universidade privada, assim, bolsista de universidade privada, estudante noturno também, eu trabalhava durante um dia, sabe? Então, essa experiência que vocês estão tendo assim, eu acho riquíssimo, sabe? Eu tive isso. Mas é isso, eu reforço o convite, assim, para que nas próximas aulas vocês falam mesmo, sabe? Não tem errado nem nada, sabe? A gente vai somando juntos, tudo juntos. Não, e às vezes a gente acha que está falando uma besteira, sabe? A gente fala assim, cara, para que eu vou falar isso? Nem vai mudar nada. E aí, às vezes, você acha que aquilo que você vai falar não vai contribuir com nada. Mas, às vezes, aquilo que você vai falar vai ajudar alguém que está ali, sabe? E aí, eu compartilho também do sentimento que, às vezes, a gente tem de achar que, pô, não continuei nada até agora, sabe? Pô, tô no início da faculdade, vou falar o quê? Mas, cara, a gente ouve vocês também, sabe? Não é um monólogo aqui, a gente não está aqui. E é bom porque, assim, eu estudei em uma outra universidade, eu estudei na UERJ. E aí lá era outro ambiente e tal, mas mesmo assim, lá na FEBEF, que é a UERJ de Caxias, a gente não tinha essa troca. Eu passei a ter essa troca aqui na UFRJ, no PEMAT. E aí no início era muito difícil, porque eu falava assim, cara, eu vou falar, vão rir da minha cara, eu vou falar, nossa, que bobeira essa menina tá falando. E cara, ver isso aqui, sabe, ver aluno no primeiro ano, podendo falar, podendo interagir, é mais diferente, sabe? E aí participem
gente, eu adoro ouvir. Adoro falar de Está aqui para escutar você, né? Pode falar.